O recente e doloroso caso da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, ocorrido na Ponte do Esqueleto, em Limeira, São Paulo, não é apenas uma fatalidade isolada, mas um alerta severo sobre a negligência humana. Ela perdeu a vida ao ser lançada em um rope jump de uma altura de 40 metros, sem que a corda principal estivesse conectada ao seu equipamento. Um erro básico e fatal de procedimento. Esse acontecimento serve como um lembrete sombrio de que a técnica sem prudência é uma sentença de morte. A prudência não é apenas uma virtude passiva, mas uma capacidade ativa de leitura do cenário. Um indivíduo prudente é aquele que desenvolve a percepção aguçada. Ele não espera o impacto para reagir, mas identifica os sinais de perigo enquanto eles ainda estão no horizonte. Como está escrito em Provérbios 22:3. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Este versículo oferece uma das lições mais pragmáticas e universais sobre o discernimento e a preservação da vida. O texto afirma que o prudente vê o mal, ou seja, ele antecipa as consequências de uma ação ou de um caminho. Quando o texto diz que ele se esconde, não está se referindo a um ato de covardia, mas de sabedoria estratégica. Na Bíblia, a coragem nunca é confundida com a temeridade de expor-se ao perigo desnecessariamente. Esconder-se significa retirar-se da zona de risco. O contraste com os ingênuos é para ressaltar que o prudente não caminha pela vida sem observar os sinais de perigo ao seu redor. Não age com uma confiança ingênua que o impede de antecipar as consequências negativas de suas escolhas. O ingênuo não vê o mal, não porque o mal esteja oculto, mas porque ele carece de atenção e profundidade. Ele segue adiante com uma confiança cega ou negligente e, como consequência natural, sofre as consequências. O sofrimento do ingênuo não é um castigo arbitrário, mas o resultado inevitável de ignorar as leis de causa e efeito. Diferente daquele que caminha distraído, o prudente analisa as consequências de suas escolhas. Ele entende que ver o mal não significa ser pessimista, mas sim ser estrategista. Ao identificar um risco desnecessário, ele tem a sabedoria de recuar e se proteger. Aristóteles se referia à prudência como a sabedoria prática que nos permite discernir o que é certo em circunstâncias específicas. No entanto, quando a prudência falha em atividades de alto risco, o resultado não é apenas um erro conceitual, mas uma tragédia irreparável. A tragédia de Maria Eduarda é um doloroso lembrete de que a ausência de prudência transforma o que deveria ser um momento de celebração em um cenário de luto evitável. Então, como aplicamos a prudência em nosso dia a dia? Para responder a esta pergunta, quero destacar 4 pilares fundamentais. Em primeiro lugar, a prudência evita a banalização da checagem. No depoimento dos instrutores, ficou evidente uma cultura de informalidade. Um deles chegou a dizer: às vezes a gente não coloca e o outro confere.
Naquele tipo de atividade, a confiança cega na memória ou no colega é o primeiro passo para o desastre. A prudência exige o duplo cheque e a redundância. A segurança deve ser baseada em processos documentados, onde cada conexão é verificada por mais de uma pessoa antes de qualquer ação. Onde há excesso de confiança, a prudência se retira, dando lugar à negligência fatal. Em segundo lugar, a prudência não admite a desinformação. Se você busca a aventura, o entusiasmo não deve anular a cautela. O ingênuo é aquele que avança sem prever o mal. Já o prudente é aquele que investiga. É fundamental conferir se a empresa possui cadastro no Ministério do Turismo, checar os equipamentos de segurança, verificar os certificados de inspeção. A prudência ensina a desconfiar de operações que pareçam informais ou que não realizem treinamentos prévios detalhados. Em terceiro lugar, a prudência atua como um filtro de discernimento que identifica sinais de amadorismo. Se a equipe demonstra omissão em protocolos básicos, o prudente vê o mal e se esconde, ou seja, toma a decisão de não fazer o que estava planejado. A sabedoria prática nos ensina que nenhuma experiência radical vale o risco de uma operação que não prioriza a vida acima do lucro ou da conveniência. Por fim, a prudência impõe uma responsabilidade ética inegociável aos operadores. Ela exige de qualquer atividade profissional que a vida do cliente seja tratada como valor supremo. Quando os responsáveis negligenciam o preparo e a conferência, eles abandonam a prudência e assumem o dolo, pois ignoram deliberadamente que um erro, qualquer que seja ele, significa a diferença entre a vida e a morte. A morte de Maria Eduarda é um lembrete sombrio de que a segurança não pode ser baseada na sorte ou no improviso, mas em processos rigorosos e, acima de tudo, no respeito inegociável pela vida humana.